T minus 2 minutes. T minus 1 minute and 50 seconds. T minus 1 minute and 40 seconds. T minus 1 minute and 30 seconds. T minus 1 minute and 20 seconds. T minus 1 minute and 10 seconds. T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, olá, guerreiros, guerreiras, sejam muito bem-vindos ao podcast A Matrix Funciona? Sim, é um podcast diferente porque ele vem com uma indagação, com uma pergunta, e você que está aí, é novo, né, ainda não entende um pouco do que é a didática aqui do nosso mundo paralelo, da Matrix. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos, quero pedir a você para poder deixar aí o seu gostei se você gostar desse conteúdo, e vamos direto ao assunto, ao tema desse nosso podcast. Aqui eu trago convidados muito especiais, em geral eles são os meus alunos, os meus mentorados, os membros que fazem parte do meu Mastermind, e a gente fala aqui sobre marketing digital, sobre negócios online. E aí, muitas dessas pessoas que eu trago como convidados, eu faço para eles a pergunta que não quer calar é: a Matrix funciona? Ou seja, esse negócio de marketing digital, o que é ensinado pelo Morpheus, o que você aprende como aluno, como mentorado, como membro de um Mastermind, isso dá certo mesmo? E aí, essas pessoas respondem para mim e a gente bate um papo aqui muito despretensioso sobre como é ter um negócio online, sobre como é trabalhar com marketing digital, se isso tudo funciona mesmo. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Rony. Então deixa eu já chamar ele aqui à nossa transmissão. E aí, Rony, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Show de bola. Você viu ali, Rony, a nossa entrada ali do podcast? A coisa tá ficando profissional, hein? Ficou legal ali. Vou ter que depois ver isso aqui e gravar isso para mim, essa entrada aí, ó. Show de bola. Olha só, Rony, muitas pessoas vão assistir aqui a gravação e tal. A gente está ao vivo em horário de Brasília nesse momento. São exatamente 14 horas e 2 minutos de um domingo. Então, eu quero, antes de nada, te agradecer aí por você, né? Tá deixando quase um horário de almoço. Geralmente, domingo demora a sair aquele macarrão ali com aquele frango e tal, né? E você está aqui com a gente. Então, Rony, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Valeu, meu filho. Eu agradeço demais pelo convite, viu? Ô, Rony, você está falando de onde nesse momento para a gente poder começar a bater aqui o nosso papo? Estou falando de Valença do Piauí, bem aqui no centro-sul do Piauí. Valência do Piauí, então é o interior do Piauí, é isso mesmo? Interior do Piauí. Quer dizer, então, que a internet ela não está revelando o talento só do Whindersson Nunes, que é natural aí da sua terra, né? Também tem o Rony agora fazendo história por aí. É isso aí.
Muito legal. É interessante, inclusive, Rony, saber o seguinte: o marketing digital ele tem o grande poder de levar a oportunidades independentemente do local, né? Porque me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que aí, né, no interior do Piauí, não é a terra das oportunidades, por assim dizer. Como é que é, então, a história do Rony? Vamos começar aí, já entender um pouquinho da sua trajetória. E como é que é a sua trajetória, não só no marketing digital, me conta aí um pouquinho de como é a sua vida para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Isso é como você disse, aqui no nosso estado, né, um estado, as oportunidades são um pouco escassas, né? Então depende muito de você estudar bastante, empregos são difíceis, geralmente as pessoas vão embora para outros estados, né, atrás de emprego, ou às vezes vão atrás de concurso público, né, que foi o meu caso, né? Então eu tive que me dedicar muito a estudar primeiro para passar no concurso público. Então as oportunidades realmente são difíceis, né? E aqui a internet abriu para mim um novo mundo de oportunidades, né? Algo que eu jamais imaginei que um dia eu poderia estar fazendo, né? Como é que é um pouco ali da história do Rony até ele se tornar, então, um servidor público que estudou bastante, passou em concurso, mas como foi aí a sua infância, a sua trajetória até você chegar nesse seu patamar? E já já a gente começa a falar sobre o poder do marketing digital e como é que ele tem impactado a sua trajetória, Rony. Sim, então eu venho de uma família humilde, né? Como a maioria das nossas famílias, né? Morava numa cidade ainda menor ainda do que a que eu moro atualmente, né? Que é uma cidade pequena, mas a que eu nasci e me criei ainda foi menor ainda. Então a gente tem aquelas dificuldades de trabalho, né? Meu pai sempre teve que trabalhar muito para sustentar a família. E aí nesse meio tempo a gente se dedicava muito aos estudos, né? Mesmo escola pública, né? Que infelizmente no nosso país a qualidade não é muito boa. Então a gente tinha que se virar como que podia, né? Estudar através de livros, apostilas. E nessa época da minha juventude eu entendi que um caminho para melhorar ou mudar um pouco de vida seria o concurso, né? E aí eu passei a me dedicar várias noites seguidas a estudar a fim de conseguir passar no concurso, né? Foi onde as coisas começaram a ter um pouco de mudança em minha vida. Esse meio tempo que você estava se dedicando ali para poder passar em concurso, que inclusive é o sonho de muitos brasileiros que veem como um servidor público, né, como um concursado, aquela estabilidade tão procurada, aquela segurança e tal. Para você poder estudar nesse meio tempo, você podia se dedicar somente ao estudo, você trabalhava em paralelo, como é que era essa forma que você levava, essa didática que você levava para poder conciliar o seu estudo aí e passar no concurso público? Não, sempre trabalhei em paralelo, comecei a trabalhar ainda bem jovem, né? Em atividades informais. Com meus 16 anos comecei a ter um primeiro emprego formal, entre aspas, né? Porque era sem carteira assinada, que era algo muito comum aqui na nossa região, né? As pessoas trabalham sem sequer ter uma carteira assinada. Mas já cumpri uma carga horária de trabalho o dia inteiro, à noite fazia o ensino médio, e aí nesse intervalo de tempo, às vezes depois da escola, que eu comecei a fazer os estudos para o concurso, né? Então, o estudo era basicamente entrando na madrugada. Ô, Rony, eu já te conheço, você é meu mentorado no Reload, né? Inclusive, parabéns. Quem é meu mentorado, automaticamente eu tenho ali um acompanhamento mais próximo. E conhecendo a trajetória do Rony, uma coisa que me chama muito a atenção dele é o foco e a disciplina. E o sucesso, ele deixa rastros. Então, desde essa época, você já trabalhava o dia inteiro, né? E aí você só tinha o momento para poder se dedicar aos estudos, era à noite para poder passar num concurso público, é isso? Desde Isso, aquela exato. época. E como Desde é que aquela você época. conheceu a variável do marketing digital e o que te levou a acreditar no marketing digital, uma vez que você realizou o que é para muitos um sonho, que é ser um concursado, um servidor público. Hoje, qual é a função que você exerce como um servidor público, Rony? Eu sou assistente administrativo em uma instituição federal de ensino, né, no Instituto Federal. Então, eu trabalho com a parte administrativa, é um cargo que exige o nível médio, certo? E aí, dentro dessas atividades, eu desempenho atividades relacionadas a licitações, contratos e algumas coisas, mas mantendo a parte administrativa da instituição. Legal. Então, ou seja, isso é o que muitas pessoas buscam, né? Eu quero esse tipo de função, eu quero exercer isso, ter essa segurança, automaticamente que você é remunerado de uma maneira
qualificada, né? Logicamente que a gente sempre quer poder ganhar mais, né? Mas eu acredito que não te falta nada, que você é bem remunerado. E o que te levou, então, a conhecer o marketing digital e confiar no marketing digital? Como é que foi? Como é que você chegou no marketing digital e conheceu esse mundo aí? Então, é curioso porque a minha preocupação é sempre em conseguir, como diz o pessoal aqui, né, fazer um pé de meia no sentido de você ter uma aposentadoria mais tranquila, né? E mesmo como servidor público, embora as pessoas tenham a impressão de que a gente ganha bem, né? E muitas vezes é o que é divulgado na mídia, mas a grande maioria, a realidade da grande maioria dos servidores não é essa, né? Então a gente tem um salário mediano, e aí eu vi a necessidade de poder começar a poupar, de poder investir, mas não sobrava dinheiro para isso, né? Então comecei a ver a possibilidade de uma renda extra. Como fazer para ter uma renda extra? Mas trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta, então as oportunidades ficavam bem escassas, né? Eu já havia conhecido um pouco sobre o marketing de afiliados, mas eu tinha apenas a noção, a visão do tráfego orgânico, né? Ver aquelas pessoas no Instagram, fazendo live, aquelas coisas todas. Digo, eu não tenho tempo para estar fazendo isso. Então, não servia. Até que um dia eu conheci a questão do tráfego pago. Eu descobri que era possível fazer anúncios sem aparecer, sem precisar gastar muito tempo com essa questão de produção de conteúdo. Então, eu vi ali um meio de poder conseguir uma renda extra. Era o objetivo. Então, seu objetivo inicial, né, para o marketing digital era conseguir uma renda extra, você não via essa possibilidade no seu trabalho convencional, e aí nós passamos, então, a ter um grande desafio. Primeiro, né, que além de ter o marketing digital como uma renda extra, mas, logicamente, que você não vai sair do dia para a noite da segurança do seu trabalho atual, convencional, mas, segundo, também, você precisava novamente estudar um novo mercado, mas ainda exercendo a sua função. Como é que você conciliou e concilia isso aí, de ainda ser um servidor público que trabalha 8 horas, não é isso? Segunda a sexta. Como é que você concilia isso com o marketing digital para aprender o marketing digital e depois executar? Como é que isso funciona aí para você, Rony? Isso, e agora já tinha mais uma variável, né? Porque no meu primeiro concurso era solteiro, depois eu passei no segundo concurso, já era casado e agora tem um filho, né? E agora que eu percebi aqui na transmissão que tem até brinquedo aqui atrás, mas já tá aí, deixa lá. E legal, como eu trabalho aqui... Um ônibus, né? Um ônibus ali. É um ônibus. Legal. Então, como eu trabalhava o dia inteiro, né? Chegava aqui em casa depois das 6 da tarde, e aí você tem que dar atenção ao filho, né? É hora de, principalmente depois que começou a pandemia, então, ele não teve a oportunidade ainda de ter muitas amizades, de ter contato com outras crianças. Então, a diversão era comigo. E aí tinha essa dificuldade, porque era o dia inteiro trabalhando, à noite, quando chegava, ia dar atenção para ele, a gente ia brincar, estudar, fazer algumas atividades, e quando ele ia dormir, volta das 10, 10 e meia da noite, era que eu ia começar a estudar no marketing digital. Ou seja, é aí o profissional, né, que trabalha 8 horas por dia, depois o pai, ao chegar do trabalho, que brinca com o filho, que coloca para dormir, que está ali presente, também o marido, né, se é casado, não é isso, Rony? Isso, casado. E aí, depois ainda, a pessoa que está estudando o marketing digital para poder conhecer um mundo totalmente novo. Quando você se colocou a estudar o marketing digital, qual que era ali o seu nível de conhecimento tecnológico? Como é que era a sua afinidade com o computador, com as ferramentas? Como é que funcionava? Então, meu conhecimento era mínimo, né? Com computador, só funções básicas, né? Como servidor público, já trabalhava com computador, né? Mas em relação às mídias sociais, por exemplo, eu sequer tinha conta no Instagram, não tinha conta no Facebook, mal utilizava o WhatsApp, porque era necessário mais para o trabalho, e não tinha muita relação com redes sociais, né? Então, para mim, foi tudo muito novo. Tive que criar conta no Facebook, tive que criar conta no Instagram para conhecer a ferramenta. Então, tudo era muito novo para mim, né, nesse sentido. Então, a gente pode dizer que você começou no marketing digital, que é o que muitos perguntam, né? É uma dúvida pertinente de muitas pessoas, que é possível começar no marketing digital do absoluto zero? Então, essa era a sua realidade naquele momento, Ron? Isso, absoluto zero, total desconhecimento. Tá. E aí você viu no marketing digital infinitas possibilidades, né? Porque eu acredito que quando você entrou foi que época, mais ou menos? Qual ano? Entrei em 2020, em julho de 2020. Pandemia, não? Plena pandemia.
Então, num período, né, que crítico para muitas pessoas, que foi o período onde você, então, entrou no marketing digital. E aí, 2020, nós já tínhamos ali muitas variáveis, como PLR, afiliado, encapsulado numa margem um pouco menor, mas ainda muito real, dropshipping, você poderia trabalhar com influenciador, e, enfim, são muitas as possibilidades. O que te levou, qual foi o nicho que você escolheu e o que te levou a escolher, a optar por esse nicho, Rony? Então, inicialmente, não tinha nem ideia assim, de nicho específico, né? Quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso, aí a gente começa automaticamente a ser impactado por aquelas propagandas, né, de marketing digital, de curso. Eu comprei, acho que bem uns 5, foi 6 cursos. E aí a gente vê muitas propagandas, pessoal lá fazendo churrasco, andando de lancha, né? Aquelas propagandas todas na praia. E aí eu pensei, digo, não, então isso aqui é bom, eu coloco lá R$1.000, volta 2.000, tá bom. Tinha essa impressão que o Facebook era uma máquina de imprimir dinheiro, você coloca de um lado e vinha do outro, né? E aí comprei curso, comecei a estudar, e aí a gente começa a ter as primeiras dificuldades, né? O que produto vender, vai na plataforma, tem milhares e milhares de produtos. E aí você começa vendo pessoas com um nicho diferente, um vendendo de uma coisa, outro vendendo outra. E aí o meu começo, eu acho que foi como a maioria dos afiliados, foi atirando, né? Pegava um produto aqui, tentava fazer uma campanha sem saber de nada, não fluía, ia para outro. E aí nisso eu testei vários produtos, vários nichos, até começar a focar numa coisa que foi quando eu conheci a Matrix, né? Mas até lá foi atirando realmente para todo lado, né? Divulguei vários produtos. Como você conheceu a Matrix, Rony? Então, nesses tantos cursos que eu fiz, eu também fiz mentorias, né? Aparecia mentoria, eu ia lá e pagava, né? Eu sempre tive essa disposição de aprender e nunca desistir, né? Eu entendi que o mercado existia, que o mercado funcionava e que eu precisava de conhecimento, né? E aí tive 2 mentorias que não me ajudou em muita coisa, mas em uma delas, a pessoa me falou, vou te ensinar a técnica da mineração, né? E aí foi a primeira vez que eu vi esse nome, mineração. Aí ele me ensinou lá, sobe lá 10 campanhas, 20 campanhas, deixa eu rodar o dia todinho, se vender, continua, se não vender. Foi mais ou menos isso, sem lógica, sem saber o porquê. E aí essa mentoria não me levou a muita coisa, mas o nome ficou na cabeça, né? E aí um dia eu fui lá no YouTube e botei, né? Técnica da mineração. E apareceu ali vários vídeos, né? Eu vi o seu vídeo, né? Alguns seus vídeos e outros, né? Mas eu não te conhecia, não conhecia ninguém. E aí o primeiro vídeo que eu vi foi de alguém que eu já tinha visto um conteúdo antes. Eu cliquei, abri, vi lá, de não está me ajudando com muita coisa. Aí o segundo foi o seu. E aí foi curioso que foi um vídeo, foi menos de 3 minutos esse vídeo, você falando da técnica da mineração. E ali, naquele dia, a mensagem parece que impactou. Eu só saí, terminei de ver o vídeo, aqui no quarto, peguei o cartão e comprei a técnica da mineração. Então, em 3 minutos, você me convenceu a adquirir o curso. Legal. Então, você tinha, né, como servidor público, como concursado, o desejo de crescer. Então, é esse sangue empreendedor que tem nos brasileiros, né, que é sempre, logicamente, se virar para poder fazer, dar dignidade maior ainda para sua família, para o seu filho, para sua esposa, crescer. E se eu tiver errado, pode, por gentileza, me corrigir em algum momento, tá? Só estou tentando aqui trilhar e começar a identificar os rastros de um vencedor que todo vencedor deixa. Então, esse Rony, que é um cara que estava ali, concursado, com uma certa segurança, mas que, por ter um sangue empreendedor, entende muito bem. As coisas vão ficando mais caras. Se o meu salário é o mesmo, eu não tenho uma margem de crescer muito aqui, vai chegar uma hora que eu vou encontrar um efeito platô. Por quê? Meu salário continua sendo o mesmo, as coisas só vão aumentando. O salário mesmo, as coisas vão aumentando. Vai chegar uma hora que a conta não vai fechar, não é, o Rony? Exatamente, essa era uma das preocupações, né? A origem da sua terra, por mais fantástico que sejam os lugares onde a gente, né, tem as nossas raízes e tal, mas você não vê como a terra das oportunidades. Como você mesmo disse, a grande maioria das pessoas vai para longe para poder conseguir crescer, e aí a internet te alcançou. Você viu o poder de escala desse mundo surreal da internet. Patina ali entre comprar curso, tentar aprender por aqui, tentar aprender por lá, não consigo, até que você encontra um maluco falando sobre técnica da mineração, então como é que isso funciona, mas quando você viu lógica naquilo, cara, eu vou investir, e a partir daí, então, começa a sua trajetória no marketing digital.
Como afiliado, então, foi o que você então definiu que queria fazer. E aí, como é que foi? Você simplesmente bombou de uma hora para outra como afiliado, conseguiu sucesso de uma hora para outra? Como foi a sua trajetória, então, como afiliado, Rony? Então, eu iniciei, né, as minhas primeiras campanhas em julho de 2020, né? E até o mês de fevereiro de 2021 foi absolutamente prejuízo todos os meses, né? Todos os meses tinha que tirar dinheiro do bolso para pagar a campanha, né? Conseguia vender, né? Não tinha aquela dificuldade de fazer a primeira venda, como muitos tinham, né? Consegui vender, talvez, exatamente por ser tráfego pago, né? Mas gastava mais do que faturava, né? Então, sempre no prejuízo, sempre no prejuízo. E num dado momento, né, uma vez até somei, fui lá no gerenciador, não tinha excluído nada, vi tudo que eu já tinha gasto, fui na plataforma, tudo que tinha faturado, estava um prejuízo enorme, né, quase R$ 7.000. Eu pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo da vida aqui com esse tanto de prejuízo? O que dava para me fazer com esse tanto de dinheiro aqui na minha região? Isso nas E campanhas, né, Rony? Lembrando que você já tinha um investimento da mentoria, né? E sem considerar cursos que já tinha comprado, acho que foi 5, foi 6, né? Mais mentorias que já tinha pago, E uma e nada pergunta funcionava. particular, desculpa te interromper. Uma pergunta particular, porque essa pergunta ela não quer calar, né? Porque na grande maioria das vezes o empreendedor também ele conta ali com apoio, com auxílio da família. E aí me desculpa uma pergunta muito particular, você responde se você quiser. O que a sua esposa achava disso tudo? Então, ela nunca me desestimulou, né? Mas, como eu tinha que muitas vezes ia dormir tarde na noite, às vezes eu ficava falando, vai dormir, né? Já tá na hora de dormir. Quantidade de curso estava comprando, né? Às vezes ela ficava assim um pouco retraída por conta dos valores investidos, né? Mentorias, né? Então, ela ficava nessa preocupação, né? Mas Sim. uma coisa que ela sempre viu é a minha determinação, né? Como foi antes no meu segundo concurso, a gente já estava casado, né? Foi aquele mesmo processo todo ali, estudando ali de noite. Então, ela via que a determinação ia continuar, mas eu via muito nela assim, essa preocupação, né? Com o tempo que estava despendendo para aquela ali, né? Para aquela atividade, né? Que seria meu tempo de descanso, né? Que era basicamente à noite, né? E aí, muitas vezes, tinha que tirar um pouco do tempo da família. E eu estava empreendendo também financeiramente, né? Estava só gastando, né? Boa Gastando com parte campanha, desse com curso. sucesso que você vem obtendo agora também está aí correlacionado com o apoio que você conseguiu ter de uma pessoa do seu lado que estava acreditando em você, é isso? Isso, é uma pessoa que está aqui comigo, via minha determinação, então ela não me desestimulava, né? Então, sempre que às vezes tinha algum resultado, eu começava a contar aqui para ela, e tem acompanhado essa trajetória, né? E me ajuda às vezes, quando está ficando um pouco tarde, às vezes o menino não quer dormir, precisava estudar, ela tomava de conta, tentava distrair ele, né? Quando a gente começou aqui com as mentorias, né, que era um pouco mais cedo, ela tinha essa preocupação de tomar de conta das coisas para não me deixar mais tranquilo, só para se concentrar na mentoria. Então, esse apoio também foi importante, né? É porque, por vezes, né, a gente tende a reconhecer o empreendedor quando ele chega numa margem de sucesso, quando ele está na fase de colheita. Eu costumo dizer o seguinte, que tem a fase ali de roer o osso e tem a fase do filé, né? Geralmente, na fase do filé, muitas pessoas aproximam, ainda mais que é o que leva a pessoa, às vezes, não dar depoimento, é isso. Nossa, eu vou falar sobre números, eu vou falar sobre os meus resultados, às vezes na minha região, pessoas próximas vão ouvir esse resultado, fica um pouco difícil, eu acabo me expondo. Só que menção tem que ser dada àquela pessoa que teve do seu lado quando estava roendo o osso, né, Rony? Nas madrugadas aí, onde só vocês sabem, né? Nos investimentos que foram Exatamente. feitos. Então, ao lado de um grande homem aí nas conquistas, tem também a grande mulher aí que com certeza te apoiou. Parabéns por isso. Então, beleza. Na sua trajetória, então, como afiliado, você identificou ali um nicho, pegou uma metodologia, aprendeu a técnica da mineração, teve ali prejuízo até a sua fase de aprendizado, que é inclusive aquilo que a gente fala, né? Tem a fase de plantar, a fase de regar e a fase de colher, que é a lógica que ninguém quer. Todo mundo só quer ir lá, nossa, deixa eu já colocar a campanha no ar, vou começar a lucrar amanhã. E aí eu falo, tem uma trajetória, tem uma curva de aprendizado. E aí, depois disso, quando você chegou ali na fase de empate, o que te levou a realmente sair do ponto A para o ponto B? O que te levou a sair daquela fase onde você estava tendo prejuízos, a coisa não estava indo, estava vendendo, mas não conseguia fechar
com lucratividade. Como é que está o seu momento atual? O que é a trajetória do Rony agora? Isso. Então, a mudança veio principalmente quando eu conheci o teu conteúdo, né? Comecei em julho de 2020 e até fevereiro foi absolutamente prejuízo em tudo, né? E em março, depois de adquirir a técnica da mineração, foi até dia 3 de março, não esqueça a data, já comecei ali mesmo a estudar ali para valer ali o conteúdo, comecei a entender um pouco da lógica por trás. E aí, nesse primeiro mês, eu tive o meu primeiro resultado positivo, né? Eu até mandei no Instagram, eu lembro, mandei uma mensagem no teu direct, no primeiro mês, como usando a técnica da mineração, tive um lucro de R$ 700, né? Foi o lucro bruto, né? E para quem estava quase 8, 9 meses só prejuízo, de repente você terminar o mês com R$ 700 ganhos, já foi mais o dobro do que eu tinha investido no curso da mineração, né? Então, ali foi o primeiro mês que eu tive um resultado positivo, né? E a partir dali, eu percebi que tinha encontrado uma metodologia que eu consegui compreender e que eu precisaria me dedicar àquilo, né? Então, abandonei o que eu já tinha o que eu achava que já tinha aprendido de curso, de tudo, e comecei a focar na Matrix, né? Entrei como aluno da técnica da mineração em março. Em abril, eu entrei para o portal, né? Me tornei membro no começo de abril. E aí, em maio, já fui para a mentoria, né? E a partir daí, de março, comecei a mudar um pouco a chave, né? A ter resultados positivos, né? Começou inicialmente resultados poucos, né? Mas para quem vem de prejuízo, eu estava comemorando que só, né? Terminava um mês no azul, no positivo, pagando a campanha com o dinheiro da campanha. E comecei a ler essa trajetória, né? Show de bola. Ô, Rony, nós temos aqui agora, a partir desse momento, eu vou levar a conversa para o que seria meio que a pergunta que não quer calar na cabeça das pessoas. Por exemplo, nós temos a participação aqui honrosa da audiência, que é o Informações Online 4.0. Ele diz aqui, engraçado ou coincidência, todos falam a mesma história, já compraram vários cursos e sempre o último virou a chave. E aí ele dá uma risada e diz assim, vendedores de cursinho. Como eu não estou aqui com o intuito nesse momento de vender alguma coisa, mas eu fico feliz porque essa dúvida que ele tem sobre essa terrível coincidência, em que tem depoimentos que são muito parecidos, eu tenho uma história, tal, aquela coisa toda, e por fim eu consegui resultado com o curso do Morpheus, ou o curso do fulano, ou o curso do ciclano, mas aqui eu quero fazer para você uma pergunta que é o tema desse nosso podcast, que é, a Matrix funciona? Foi a mesma pergunta que eu me fiz quando eu entrei no marketing digital. Será que isso vai dar certo? Dá certo para outras pessoas. Eu quero saber se dá certo para mim, vai funcionar, como é que é. Então, para isso, Rony, para poder acabar com as dúvidas, a gente mata a cobra e mostra ela morta. Eu sei que são números pessoais, é uma planilha sua, mas você se predispôs e eu te agradeço muito por isso. Você poderia, então, compartilhar a sua planilha de controle de resultados, de vendas com a gente, para a gente conhecer um pouco dessa sua trajetória na prática? Seria possível fazer isso ou não? Sim, possível, sim. Vamos colocar aqui, então, na transmissão. Essa aí, então, quem tiver pelo computador vai facilitar, tá, pessoal? Abra aí no desktop, ou então colocam aí no full, aí na sua tela do celular, para você poder ver aqui a tela do Rony. Essa aí é uma planilha atual dos seus resultados, é isso? Isso. Aqui a gente tem as informações a partir do mês de setembro, né? Tá, colocamos, então, em tela inteira, para poder facilitar. E essa aí é o mês de setembro de 2021, é isso? 2021, exato. Tá, pode ficar à vontade aí para poder apresentar essa planilha para nós e seus resultados ali. A gente está vendo que está oscilando muito entre os dias que você fechou no azul e os dias que você fechou no vermelho. É isso? Isso, exatamente, né? E aqui é uma coisa que eu já pontuo sobre a Matrix funciona, né? Foi a primeira coisa que a Matrix me moldou, foi a mentalidade de negócio, né? Como eu disse, eu entrei com uma mentalidade de renda extra, né? Então, para mim, eu queria apenas ganhar um trocado, né, no final do mês com isso aqui. Mas com os conteúdos, eu entendi que para a coisa funcionar, eu tinha que tratar isso como um negócio mesmo, né? Então, eu não fazia controle de nada, não tinha planilha de controle. O controle era basicamente manual, via lá no gerenciador que gastava, ia na plataforma que apurava.
E aí eu percebi que a partir do momento que você trata como negócio, que foi que você Matrix, as coisas você começa a andar porque você começa a trabalhar com números. Então aqui eu comecei, pedi a planilha, né, e comecei a fazer. Então aqui no mês de setembro a gente já vê aqui uma oscilação, né, dias negativo, como você vê, e aqui mostrando aqui o faturamento, né, a gente pode ver aqui investido e faturado, teve um pouco mais de R$ 1.000 de lucro bruto. Então aqui a gente já teve aqui um lucro líquido de R$ 700, né? Aqui no mês Então, de foi o seu setembro, né? primeiro mês após o mentorado, então você conseguiu fechar no azul. Eu já vim fechando no azul antes, né? Eu não fazia ainda o acompanhamento, né? Como eu disse, eu entrei na matriz em março, né? A partir de março, esses resultados positivos, né? Mas ainda não tinha a mentalidade empreendedora, de negócio, né? Então, eu deixei para lá essa parte de controle, né? E foi uma das coisas que ajudou a melhorar, foi dos números, né? Passei a saber exatamente o que estava investindo por dia, o que estava voltando. E aqui a gente começa a perceber que o trabalho começou a evoluir, né? Porque agora eu tinha números para ver essa evolução, né? Tá, Então a aqui a gente gente... tem uma dúvida muito grande também no mercado, Rony, que é o seguinte: uma coisa é o resultado que a pessoa já teve lá e tal, e ela fica falando sempre sobre aquele resultado, talvez dê um golpe de sorte, foi um mês positivo e tal. Outra coisa é um negócio consistente, que inclusive, por vezes, o marketing digital deixa a desejar. A pessoa tem, às vezes, um resultado, um pico de resultado, depois para de ter. Os próximos meses, como é que foi, então, os seus resultados? Pronto. Então aqui a gente percebe aqui, ó, abri aqui o mês de outubro, né? A gente passando aqui rapidinho aqui nos resultados, a gente vê aqui azul e vermelho, né? Muito dias fechando positivo, dias fechando negativo. No final do mês, né? Mais uma vez aqui fechou aqui positivo. A gente percebe que o lucro líquido em outubro foi menor um pouco que setembro, né? Caiu para R$ 423, mas continuou ainda com lucro. Detalhe, aqui eu já estava também com empresa aberta, né? Já estava profissional mesmo, que foi o que eu aprendi, né? Tive meu CNPJ, contratei contador, então aqui já é lucro líquido, já descontando impostos, né? Então aqui na Matrix a gente preza por um negócio ético, né? Então, eu pago direito todos os impostos. Então, aqui já tem descontado o imposto, o serviço da contabilidade. E esse aqui é o meu lucro líquido, meu lucro real. Então, aqui em outubro manteve, né? Novembro de 2021, a gente já percebe aqui um pouco mais de azul e menos de vermelho, né? O lucro Esse líquido mês, aqui. então, lembrando que por você ser um mentorado Reload, a gente se encontra, né, de forma online Isso. toda primeira semana de cada mês. Então, você já vinha aí tendo o acompanhamento a partir daí, né? Então, ali os seus resultados por si só começaram a ficar mais no azul ali, é isso? Isso. Começou a ficar mais azul, comecei a aumentar um pouco mais o investimento, né? Aqui eu já gastei aqui um pouco mais de R$ 3.000, já faturou perto 4.000, certo? Então, tivemos aqui um lucro líquido aqui de R$ 600 no mês de novembro. Chegou aqui no mês de dezembro, aí a gente vê ainda mais ainda evolução, ó. O vermelho começou a diminuir, certo? O azul começou a aumentar, o lucro, o faturamento aumentou, né? Passei a ter um faturamento de R$ 5.000 no mês, né? Isso, lembrando que isso é faturamento, não é o lucro, né? Então, tive aqui o investimento, todos os impostos, contabilidade, e aqui eu já comecei a ter um resultado que para mim já foi mais expressivo, né? Foi R$ 1.800 de lucro líquido, né? Isso em dezembro. Então, de setembro até o mês de novembro, na verdade, antes, né, antes de eu começar a ter controle, estava nessa faixa de R$ 500, R$ 600 de lucro, né? Quando eu comecei a contabilizar. Comecei a também ver a questão de boletos, né? Eu não tinha controle disso, né? Você vê aqui, voltando aqui no mês de setembro, ó, tinha uma taxa de conversão de 19%, né? É porque a ideia aqui também é fazer o seguinte: é a gente fazer um podcast onde a gente não só mostra os resultados por mostrar, porque é muito bonito, né, até, mas a ideia também é fazer o seguinte: passar um conteúdo para a audiência que, além de inspirar pelos seus resultados, também mostrem o que foi feito nesse meio tempo. Porque como é que pode você vir fechando do vermelho e tal, depois vir um crescimento, esse crescimento é constante, a sua lucratividade aumenta. Nesses encontros que a gente faz, sempre são pontuados alguns pontos exatos de melhora. Tanto é que na mentoria, eu não faço aquela mentoria
prática, onde a gente entra ali com essa tela do computador compartilhada, eu fico fazendo por você, né, Rony? É sempre um ponto que eu vejo no seu detalhe, você compartilha a tela comigo, então é aquele ponto específico que a gente vai na jugular, você já entra na execução e vê o resultado do outro lado, não é? Exatamente, né? Esse acompanhamento que você fez aqui comigo foi importante nesse sentido, começou a elevar a minha curva de aprendizado, né? Não tem como você aprender tudo de uma vez, então, em cada mês a gente foi melhorando um aspecto, né? Aqui, por exemplo, já falei dos boletos, né, da conversão, né? Quando eu mostro aqui setembro, era 19% conversão de boleto, né? Não dava atenção a isso, né? Aqui em dezembro já estava em 40%, né? Então já melhorou bastante, isso resultou aqui em dezembro já na primeira lucratividade maior, né? Já foi aqui 1.800. Então, todos esses pontos que foram pontuados, né? Eu comecei a executar isso mês a mês, né? Cada mês tinha uma tarefa, né? Eu até brincava nas mentorias, né? Um dever de casa. Quando terminava a mentoria, já ia assistir a regravação. E a gente foi pontuando, né? Aqui a gente percebe a evolução, a quantidade de dias negativos diminuindo, dias positivos aumentando, faturamento aumentando. E até a gente chegar aqui no mês de janeiro, né? Vou mostrar aqui janeiro. Então, janeiro aqui, acho que já dá até para contar os dias negativos, né? Foram só 4 dias negativos no mês inteiro, né? Sim. O restante do dia é positivo. Aqui a gente teve um investimento de R$ 4.250, um retorno de 14 mil. Então, aqui o lucro líquido, já descontando todos os impostos, contabilidade, já passou para 8.798. Isso é quase 2 vezes o que eu ganho de salário, né? Então, o servidor público, né, o concursado, a pessoa que gostaria de entrar no marketing digital para ter uma renda extra, para auxiliar ali no faturamento da família e tal, agora, em janeiro desse ano, 2022, em plena pandemia, que nós ainda estamos nesse momento atual, né, conhecer o marketing digital na pandemia, já tem 2 vezes mais em faturamento bruto, né, o valor que você recebe de salário aí como servidor público, é isso? Isso, de salário. Show de bola. Isso, faturamento bruto. Lucro líquido? Ó, faturamento bruto já dá quase 3 vezes o salário bruto, né? O faturamento líquido, né? O lucro líquido aqui já é praticamente 2 vezes o meu salário líquido, né? Quando eu recebo também tem uma questão de impostos, INSS. Então já é praticamente, nesse mês de janeiro, eu recebi 2 vezes praticamente do meu salário líquido, né? A gente pode ver ali claramente, né, Rony, nessa planilha que eu libero ali para os membros Matrix, que eu ensino vocês a ir trabalhando em cima de separar o que é ROAS, que é o retorno sobre o investimento, do que é ROI, né? Que é quando você tira os seus gastos fixos, você tira o seu imposto, você tira o investimento, você tira os custos operacionais e você literalmente pré-determina o que é lucro líquido de dinheiro no bolso. Desse lucro líquido de dinheiro no bolso tem exatamente aquilo que é o lucro seu como Rony, né? Então, quando tá no azul aí, tá no azul mesmo, não é aquele azul fictício não, né? Exatamente. E essa planilha aqui você viu aqui na mentoria de janeiro, né? Já estamos aqui aberto. Fevereiro começou agora, né? Sim. Pode mostrar fevereiro também? Pode ficar à vontade. É os dados do dia 1º ao dia 12, que foi ontem, né? Atualizei Show. Hoje, né? E aqui já nesses primeiros 12 dias de fevereiro, nem vermelho não teve mais, né? Uhum. Literalmente no azul, né? E aí, para a gente ver aqui a evolução, o faturamento bruto aqui já vai em quase 12 mil reais, né? O faturamento de janeiro, que foi o maior, foi 14 mil, né? No mês inteiro, né? E aqui em fevereiro, nós estamos aqui em 12 dias, já praticamente bati o faturamento de janeiro, né? Com Show de uma bola, margem de lucro, né? Com a margem gente de lucro aqui. Literalmente matando a cobra e mostrando ela morta. E a pergunta que não quer calar para você, então, é o seguinte: a Matrix funciona? Funciona e funciona muito. Desde da primeira aula que eu tive nos seus conteúdos, né, você traça aquela fórmula Matrix, né? Estratégia mais consistência igual resultado, né? E é o que eu vejo aqui. A estratégia você traz para a gente, né? Já validada do campo de batalha, né? Então, lógico que a gente vai aprendendo, cada um vai entendendo de uma forma,
vai tendo a sua curva de aprendizado, mas eu não precisei aqui, como membro Matrix, de ficar testando variáveis, né? Eu já testava aquilo que foi validado. Então, você me trouxe um lado da equação, a estratégia, né? O que eu apliquei foi o outro lado, a consistência, né? Passei a fazer aquilo consistentemente. E aí, tá os resultados, né? Como você ensina, né? Estratégia mais consistência igual resultado. Então, Nós a temos Matrix também, assim, para poder identificar, né? Agora, para poder matar literalmente qualquer tipo de objeção ou dúvida, você compartilhou ali também conosco a sua planilha, que é uma planilha pessoal. Novamente, eu quero reiterar aqui e agradecer. Muito obrigado por estar mostrando isso, é muito particular. Muitas pessoas, e com direito, não mostram o seu faturamento com esse nível de detalhes, né? Suas vendas, seus boletos convertidos, seu lucro, faturamento bruto, seu lucro líquido. Então, muito obrigado, porque isso inspira outras pessoas a saberem que é possível, a saberem, olhando nos nossos olhos, tipo, cara, no final das contas não é possível eles estarem mentindo, porque a gente consegue perceber no olho que é o espelho da alma quando alguém está mentindo, mas contra fatos não tem argumentos. Aqui os argumentos caem por terra. Não é permitido contra-argumentar, não é proibido, perdão, né? Mas contra fatos não tem argumentos. Só para a gente poder concluir de maneira ainda mais enfática, o Rony, você poderia compartilhar com a gente o seu gerenciador de anúncios? Eu sei que é pedir demais, né, quando eu faço isso, mas já que a gente está aqui, já que você se propôs a isso, então compartilha com a gente também, por favor, o seu gerenciador de anúncios, porque a planilha poderia ser detalhada ali, tudo muito bonito, tudo muito legal, mas para quem entende um pouco de mercado, sabe que poderia existir uma manipulação. Jamais eu acredito que você faria uma coisa assim, eu também não faria, não vem da gente esse tipo de ação, mas só para a gente poder tirar todos os argumentos e dúvidas aí, compartilha com a gente então também, por favor, o seu gerenciador de anúncio. Já na hora que você entrar, eu também vou pedir, tá, Rony, para você dar um F5 aí, que é um atualizar, para a gente poder ver ali, né, matar aquelas objeções do que poderia ser ali um print, etc. Então, dá um F5, atualiza a tela para nós, por favor, e apresenta aí também para a gente o seu gerenciador de anúncios. Apareceu aí o gerenciador? Já está aqui aparecendo, eu vou colocar ele nesse momento até em tela inteira aqui, que aí a galera vai conseguir ver. Pronto. Deixa eu desmarcar aqui. Atualizar aqui, vamos lá. Isso, tiramos ali os filtros, né, das campanhas que já foram pausadas e tal, mas então a galera vai poder ver em tempo real, realmente, como funciona o negócio digital, que é o que eu chamo de ético, profissional e lucrativo. E aí eu te pergunto, Rony, quais são as suas dores de cabeça relacionadas à contingência, relacionadas a bloqueios de anúncio no Facebook? Quantos perfis você teve que comprar para tocar essa operação? Como é que funciona isso para você? Isso é curioso, porque na minha fase negativa, né, a gente vê de tudo. Eu até cheguei a comprar num desses cursos que eu te falei, foi um curso de nicho black, né? Aham. E ali peguei até telefone de pessoas que vendiam perfis, VM, contas do Facebook. Mas na primeira campanha que eu fui fazer, seguindo tudo que o curso ensinava, aquela questão de aquecimento de conta, de pré-sell, de ser mais lá o tanto de coisa que eles ensinam, e aí a minha conta caiu, né? Foi bloqueada. Eu consegui recuperar a conta e deixei de mão, né? E aí, depois disso, quando eu entrei na Matrix, eu vi que eu não precisava de estar comprando perfil, então eu não compro perfil, só tenho esse perfil aqui mesmo, né? Não tenho dor de cabeça, preocupação se no outro dia a conta vai estar disponível, né? A conta está sempre ativa e não tem essa preocupação de estar fazendo contingência. A contingência que a gente faz é aquela contingência profissional, né? Que você ensina, né? A gente salva conta de Pix, é o cofre de Pix. Apenas isso, né? Então você anuncia com um gerenciador de anúncio, anuncia com o seu próprio perfil, não tem dor de cabeça com bloqueios, é isso? Não tenho dor de cabeça com bloqueios, né? Legal. A gente vê aí na sua planilha que você, além de estar aplicando a mineração, você também está aplicando alguns conceitos das 7 fases, né? Dando consistência para o seu negócio. Isso, exatamente, né? E foi uma das coisas que eu demorei a aplicar, né? Mesmo tendo conhecimento lá do conteúdo do portal,
E a partir do momento que você pontuou também para a gente na mentoria a importância, ficou mais claro para mim, e aí eu percebi como realmente as 7 fases nos ajudam, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui a fase 2, né, que é a fase de engajamento, e uma coisa que eu observei é exatamente isso, né? A partir do momento que o criativo, o campeão, está ali com muito engajamento, muito comentário, muita prova social, ele começa a melhorar o desempenho, né? A gente vê lá no índice de qualidade do Facebook, está tudo acima da média, né? E isso automaticamente reduziu bastante o CPM, né? A gente vive numa época de CPM caro, né? Mas aqui nas minhas campanhas eu consigo trabalhar com CPMs bem baixos, né? Sim. E tudo se deve à aplicação das 7 fases, né? A gente traz um conteúdo que engaja, um conteúdo que vai acrescentar algo para o usuário, vai dar uma boa experiência para o usuário, né? Isso resulta, né, que o Facebook trabalha para a gente também nesse sentido, né? A gente vê aqui, ó, CPMs aqui de R$ 9, R$ 7, né? Ó, essa aqui é a conta principal da mineração, né? Tá aqui um CPM de R$ 7, né? A gente vê ali nos números, né, nas métricas da sua campanha, Rony, que tudo aquilo que foi apresentado na planilha de resultados está sendo demonstrado aí também no gerenciador de anúncios. A gente vê os gastos ali, vai um pouco para a esquerda, por favor, né? Que os gastos eles apresentam exatamente aqueles números que você fez de investimento, bem como os números relacionados ao funil do seu anúncio, que é visualização de conteúdo, nós temos inicialização de checkout, nós temos CPM, tem um CPC mais para frente aí, tem o número de compras que as pessoas estão então podendo ver que essas compras elas foram efetivadas. Na sua planilha ali você também tem um retorno sobre investimento, a gente vê ali alguns retornos para mais de 4, 6, 3, 2, né? O número de alcance de impressões. Então, quer dizer, literalmente aqui a gente está demonstrando e mostrando que a trajetória do Rony ela vem lá desde a fase que ele patinou, que acontece com praticamente todos os empreendedores, até no offline, como no online não poderia ser diferente. A planilha de faturamento, de controle, que ele está com um negócio consistente, que é literalmente um negócio do que a gente prega aqui, né? Apregoa como ético, é porque ele não precisa ficar criando jeitinhos, esqueminhas, burlando plataforma, comprando os mais tipos diferentes de soluções para conseguir anunciar. Ele tem um negócio. Esse negócio tem um acompanhamento, então, com isso, ele tem uma planilha que faz o controle de custos, de faturamento, de conversão de boleto. Ele sabe diferenciar o que é ROAS, que é o retorno sobre investimento, do que é ROI, que é dinheiro no bolso. O gerenciador de anúncio dele, a gente vê, tem uma organização de nomenclatura, tem uma organização do cofre de pixel, do público, da página, tem a separação ali até mesmo das colunas, né, Rony? Que é o que a gente ensina lá na aula de organização, não é isso? Isso, exatamente. Tudo isso facilita, né? A gente deixa de perder muito tempo, né? Procurando informações, né? Quando a gente trabalha aqui organizado, como eu aprendi lá na Matrix, isso facilita demais o trabalho, né? Antigamente passava muito tempo na frente do computador, né? E hoje, além dos resultados financeiros estão chegando, né? Então também está vendo resultado de tempo, né? Eu continuo tendo que me dedicar essa noite, mas não preciso mais. Muitas vezes ia dormir 2 da manhã para acordar 6 para ir trabalhar, né? E hoje o tempo é bem reduzido, justamente aplicando o que você tem ensinado, né? A organização aqui facilita demais. Então, quando eu abro aqui a minha campanha, eu já sei o que está acontecendo, já sei o que eu preciso melhorar. Quando eu vejo a minha planilha, eu consigo identificar o que está, onde é que está o gargalo, onde é que eu vou trabalhar, né? Então, tudo isso fez com que a trajetória fosse consistente, a gente comecei a ver, né, o meu lucro subindo, né? Então, o resultado do trabalho eu comecei a enxergar também em números, né? Em retorno, em dinheiro no bolso, né? Que, afinal de contas, é o que a gente está trabalhando, né? Então, a gente tem aqui um negócio ético, tem um negócio profissional, mas a gente precisa também do negócio lucrativo, né? E essa é a parte saborosa da coisa, né? Depois de olhar para trás, ver toda a trajetória e começar a ver isso aqui, isso realmente é magnífico, né? Ô, Rony, dentro da nossa mentoria, eu fiz com você um desafio, né? Que foi uma orientação, que foi para você poder gravar partes da sua trajetória, para poder deixar isso aí, de certa forma, documentado para o seu filho. Como é que foi te pedir isso no dia? O que você achou? Isso aí foi estranho, até porque eu sou, assim,
bem retraído, né? Não sou muito de aparecer, não sou muito de aparecer nem foto, né? Não salvo muito foto e tal. Mas, assim, eu entendi que era algo interessante, né? Meu filho tem 4 anos, né? E quando ele crescer, ele vai entender. Às vezes ele vinha para cá e a mãe diz, não, o papai está trabalhando, né? Então, futuramente, ele vai poder entender tudo que estava fazendo, né? Então, foi outra orientação muito interessante, né? E eu estou aqui gravando aqui para ele, aqui, né? Eu não mostro para ninguém, né? Só ele que vai ver Aí isso daqui gravado, depois. você tem aí então um documentáriozinho gravando as suas trajetórias e as etapas que você está vivenciando. Isso. O que eu Quando ele costumo crescer, eu vou dizer é que mostrar para ele. a gente chega aqui pelo marketing digital, mas depois a gente começa a perceber que vai muito além do marketing digital, né? Porque hoje, principalmente, a gente percebe que para ganhar dinheiro online tem os mais diversificados modos e muitos deles são um pouco escusos, para poder não dizer que tem esqueminha, que tem jeitinho e tudo mais. E ele acompanha você trabalhando. E aí você sente esse orgulho de poder falar, poxa, eu estou trazendo esse dinheiro para dentro de casa, mas olha, eu sei cada gota de suor, de onde isso saiu, o que, que eu fiz, aquele criativo que eu criei, que eu fui lá no Canva, peguei aquilo, coloquei e tal, tudo direitinho. Isso te deixa orgulhoso? Qual é a sensação que você tem de trabalhar com marketing digital nesses conceitos que a gente apregou aqui? Sim, deixa muito orgulhoso, né? E até engraçado que ele viu aqui meu criativo campeão agora, né? Seguindo a recomendação da última mentoria, a questão de trabalhar com desenho, né? E o criativo, só para ter ideia, é aquele pinguim que está ali no meio do. Ele viu o desenho do pinguim segurando os livros, né? Que eu trabalho com no nicho de educação e ele acha engraçado. Papai, um pinguim. E é exatamente esse pinguim que está trazendo aí, colocando dinheiro no bolso, né? Então é Muito gratificante bom. porque a gente não precisa esconder o gerenciador, não precisa esconder o que está fazendo, ele pode ver. Você não tem nenhuma preocupação de mostrar para ninguém o que você está fazendo. Né? Então isso é realmente gratificante. E não ter problema com plataforma, né? Eu ainda pertenço a muitos grupos de afiliados, principalmente do produto em que eu divulgo, né? E é comum a gente ver lá as pessoas reclamando, fui bloqueado por isso, fui bloqueado. A plataforma é muito ruim, vou caçar outra coisa, né? E a gente aqui não tem problema, né? A gente entendeu que estamos no terreno alugado, a regra da plataforma, e o que a gente faz, segue a regra, né? Segue a regra e estamos aqui com o nosso negócio consistente, né? A gente não precisa estar burlando nada, né? Isso é muito gratificante. Poxa, que show. Olha, nós estamos chegando a 1 hora de podcast, passou rápido, né? Qual foi a sua sensação, já que você estava nervoso ali antes da gente começar? O que você achou? Foi bacana? Tem alguma coisa ainda que você quer pontuar? Acho que a gente falou sobre tudo. Tem alguma coisa que eu não te perguntei? Não, foi bacana, foi divertido, né? De poder relatar isso, principalmente porque quando eu iniciei, né, que a gente inicia naquelas expectativas muito elevadas, a coisa não acontece, né? Vem aquele baque, a coisa não funciona, mas você começa a ver outras pessoas funcionando e aí, de repente eu estou aqui contando que funcionou para mim, né? Isso é muito importante, né? Porque eu vi funcionar para os outros, né? E aí de nada adianta se funcionar para os outros, mas não funcionar para você, né? Eu estou vendo aqui que funcionou para mim e acredito que funciona para qualquer pessoa, desde que a gente se aplique, se dedique. Não é fácil, né? Você na mentoria acompanha toda essa trajetória, né? Das vezes que a gente pensa em desistir, jogar tudo para cima, né? Não é fácil, mas a gente começa a ver que a colheita vem quando se planta, né? E foi realmente gratificante participar desse podcast aqui e de poder relembrar toda essa trajetória, né? Às vezes a gente começa também a estar naquela situação e até esquece o que a gente já passou, né? Foi bom relembrar isso aqui tudo aqui. E o que você espera para os próximos passos seus aí no marketing digital? Qual que é o seu sonho com o marketing digital, Rony? Então, a minha ideia, o meu objetivo é exatamente transformar nisso a minha atividade principal, né? O que começou como uma renda extra, né? Eu estou trabalhando nesse sentido, né? Já tenho o meu CNPJ, já tenho minha empresa regularizada, no sentido de, em breve, poder sair do serviço público, né? Que já foi um grande objetivo para mim, mas hoje não é mais aquilo que me enche os olhos, né? Não é mais aquilo que me atrai, hoje que me atrai é isso aqui. E de poder viver com isso aqui, né? De trabalhar dessa forma, de forma online, ter essa liberdade geográfica, né? Poder estar aqui conversando com você enquanto a plataforma está trabalhando para a gente. Então, o objetivo é viver exclusivamente disso aqui, né? E quem sabe depois a gente não grava outro aqui, mostrando a evolução disso daqui, né? O convite já está realizado.
A minha missão sempre aqui, principalmente quando eu recebo convidados, de quem eu ainda não recebi, você que está aí do outro lado da tela, eu quero poder ouvir a sua história, quero poder ter você aqui, quero poder fazer com que seus resultados sejam conhecidos, a sua trajetória. E para quem vem, já deixo o convite, porque eu quero poder chegar nesse momento de ter esse seu sonho realizado e da gente comemorar isso aqui juntos, tá bom? Tudo bem. O convite já está feito. Rony, muito obrigado. Foi fantástico ter a sua presença aqui. Novamente, reitero, em pleno domingo. Quero deixar o agradecimento em nome de toda a audiência. Quero agradecer também a audiência que assistiu aqui esse podcast junto com a gente no ao vivo, né? E quem está assistindo aí a gravação pelas mais diversas redes sociais. Muito obrigado, que a história do Rony tenha te inspirado a saber que é possível. Rony, então, parabéns. Siga firme. Você é mais forte que imagina. E a Matrix somos nós. Valeu, obrigado, Paulo. Um abraço. Galera, obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Tchau.